Vamos abrir em Colossenses 1. Ontem eu li uma parte do texto, mas para a gente pegar o fio da meada e continuar, Colossenses 1, versículo 21. Colossenses 1, 21. A vós também, que no passado eres estrangeiros e inimigos do entendimento, por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Então, isso aqui é mais ou menos um paralelo com Efésios 5, que fala da noiva da mulher gloriosa, que é o plano de Deus para cumprir agora no final dos tempos. Versículo 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Então, aqui Paulo está se unindo com Cristo nessa dor de parto, nesse sofrimento, para que venha e que seja revelada realmente a noiva, a igreja gloriosa, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, mais uma vez, só lembrando o nosso diagrama inicial, nós estamos diante de uma narrativa, de um propósito, de um plano que Deus está desenvolvendo durante a história. A primeira parte desse plano veio quando Jesus veio à terra, nascido de uma virgem, mistério da piedade, Deus manifestado na carne. Este é o mistério da piedade, que Deus pudesse se tornar parte, verdadeiramente homem, e Deus se revelando de uma forma verdadeira nesse mundo visível. Então esse é o mistério da piedade, mas esse mesmo mistério da piedade, Paulo está dizendo, este mistério, versículo 25, né, ele fala, versículo 26, o mistério que esteve oculto, e depois ele vai falar no versículo 27, que esse mistério é Cristo em vós. Então o mistério que veio numa única pessoa, Jesus, um homem, vai se tornar outra vez real, isso durante toda a história da igreja, não é só no final, mas durante toda a história, desde a primeira vinda, este mistério da piedade está operando, mas ele vem à plenitude, ele vem ao seu pleno amadurecimento no final dos tempos, assim como vimos, segundo Tessalonicenses 2, que o mistério da iniquidade já estava operando, mas que algo vai ser retirado para que ele se manifeste de uma forma bem forte. Então aqui, antes da segunda vinda, logo antes da segunda vinda, nós vamos ter dois mistérios vindo a pleno amadurecimento, se manifestando de uma forma mais completa e mais total. Então nós temos aqui o mistério da piedade versus o mistério da iniquidade, as duas linhagens, a descendência da mulher e a descendência da serpente,
caminhando durante toda a história e chegando a um ponto, a um clímax, em que as duas descendências vão se enfrentar no final dos tempos, ok? Então, Deus manifestado na carne, no final, agora, nesse tempo que nós estamos já vivendo e nos aproximando. Então, esse mistério da piedade, que é Deus manifestado na carne, se revela através de uma mulher gloriosa, porque essa mulher de Apocalipse 12, ela está vestida do sol, então ela tem Cristo dentro dela, como aqui está falando, a saber, Cristo em vós. Então, isso chegou a esse ponto tremendo em que ela manifesta a natureza de Deus, de Cristo, e ela dá à luz um filho. Então, nós terminamos ontem falando que no livro de Apocalipse nós temos 3 expressões diferentes, 3 expressões que, no meu entendimento, representariam a mesma coisa, que é o filho varão, que está em Apocalipse 12, as 2 testemunhas, que estão em Apocalipse 11, e os 144.000, que estão em Apocalipse 7 e 14. Mais uma vez, acho que eu falei isso ontem, mas eu quero deixar claro, nós coletivamente, e eu particularmente, não me considero dono de nenhuma verdade, não sou dono absoluto de nenhuma interpretação, não recebi isso sozinho, isso tem vindo especialmente através do meu pai, mas tem havido várias outras pessoas, mas, como eu falei também, assim, não é muito comum ter esse tipo de interpretação desses grupos que aparecem no livro de Apocalipse, e podemos estar errados em pensar que são o mesmo grupo de pessoas. Eu acho que isso nem é a parte essencial do que eu quero mostrar, porque o que Deus quer produzir nos últimos tempos, vamos dizer assim, filho varão é uma coisa, 2 testemunhas é outra coisa, 144.000 é outra coisa, mas pelo menos os 3 fazem parte de uma manifestação plena de Deus nos últimos tempos. Acho que isso nós não podemos negar. Então, mesmo que não seja exatamente as mesmas pessoas ou o mesmo grupo de pessoas, faz parte daquilo que toda a história está chegando para um objetivo. Toda a história caminha para uma manifestação final. Sabemos, ou devemos saber, que toda a história caminha para a segunda vinda de Cristo. E no século passado, principalmente em grupos relacionados a um movimento chamado Chuva Serôdia, houve um desvio, as pessoas ficaram tão empolgadas com a revelação de que não era só Jesus voltar, mas antes de Jesus voltar, tinha que ter uma manifestação poderosa do corpo de Cristo, que as pessoas começaram a falar tanto do corpo, usaram muito a expressão em Romanos 8, da manifestação dos filhos de Deus, que a vinda de Jesus começou a ficar quase que ofuscada pela grande manifestação dos filhos de Deus. Isso é um erro, isso é um grande desvio, porque a grande atenção, quem vai voltar em glória, quem vai colocar todas as coisas no lugar, quem vai realmente vencer a besta, o dragão, o falso profeta e tudo mais no último tempo, é Jesus na sua segunda volta, ok? Então, de maneira nenhuma estamos tirando a atenção disso. Estamos querendo entender o que precisa acontecer para que Jesus possa voltar. E se posso lembrar trazer a lembrança, né, aquela expressão que Pedro usou em Atos 3, que logo depois que Jesus foi embora, ele falou que os céus estavam retendo, segurando Jesus. Isso me dá uma imagem muito bonita de que Jesus foi embora e já estava pedindo o Pai para voltar, porque os céus precisavam segurar Jesus. Essa palavra reter, assim, é uma corda segurando ele. Posso voltar? Posso voltar? Não, não é hora ainda, não está na hora ainda, porque Pedro falou assim, todas as coisas faladas pelos profetas, desde o início,
precisam se cumprir. Deus tem um propósito, é isso que nós estamos tentando tocar levemente nesses dias, assim, essa narrativa de como Deus está fazendo todas as coisas chegar para um clímax final, mas ainda que a grande atenção, a importância maior seja realmente a volta de Jesus, precisamos entender que Jesus não vai voltar para ser envergonhado, ele vai voltar para ser admirado junto com seus santos. E outra, assim, falamos sobre Isaías 53, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então Jesus precisa ficar satisfeito com o que ele começou. Ele começou algo, esse mistério da piedade, Deus em carne, para ele voltar e ser triunfante, ele precisa ver aquilo que ele trouxe para ser o mistério da piedade Deus em carne, e isso precisa ser totalmente efetuado em nós como corpo, amém? Senão o que ele veio para fazer fica incompleto. Imagine só essa situação, Jesus vem, ele vai colocar todas as coisas em ordem. Não sei se você pensa assim, mas de vez em quando a gente olha para a situação caótica, injusta, sofredor do mundo hoje, e a gente fala, Jesus, volta logo, porque o Senhor vai, tudo que está errado, o Senhor vai colocar em ordem. Não é isso que a gente, não é isso que a gente espera, e a gente crê, tudo que está fora de lugar, Ele vai colocar em ordem. E até Ele vai levar 1000 anos para pôr tudo em ordem mesmo, né? Assim, porque Ele vai reinar, 1 Coríntios 15, Ele vai reinar até que todas as coisas estiverem debaixo dos seus pés. Mas se a única coisa que está faltando é Jesus voltar para pôr tudo em ordem, surge uma pergunta. Estão acompanhando? Qual que é a pergunta? Por que ele não volta logo? Por que ele não veio já? Se a única coisa que falta, tudo que está errado no mundo, Jesus, ele é o Rei dos Reis, Ele é o cara, Ele que vai pôr todas as coisas nos seus devidos lugares. Se é isso que está faltando, venha Jesus, porque isso não veio ainda. Porque está faltando o que Ele começou. Ele vem para coroar, Ele vem para receber, Ele vem para ser admirado. Quem tem a glória não é a igreja. O mistério da piedade que vai ser manifestado plenamente na igreja é tudo por causa dele. É tudo por causa dele. Então não estamos falando que a igreja que vai chamar a atenção, a igreja vai manifestar a glória de Deus por causa do que Jesus fez em nós através da primeira vinda e durante todo o processo desde então, ok? Então, essa é a visão que precisamos ter. O que Deus realmente quer fazer na história? Ok, eu tenho que correr um pouquinho, senão eu vou deixar vocês no suspense e depois de hoje não tem mais chance, né? Então, vamos correr, senão... volta no próximo ano, né? Então, só quero agora, rapidamente, ler alguns textos. Eu não pretendo parar muito em cada um, para que a gente possa ter, em primeiro lugar, uma visão rápida de quem são essas três expressões. O filho varão, né, que aparece no capítulo 12, as duas testemunhas e os 144.000, para a gente ter uma visão pelo menos um pouquinho melhor. Oi? Não só no Apocalipse, nós vamos ver alguns textos nas epístolas do Novo Testamento. Vamos para Efésios primeiro, onde podemos encontrar alguma outra base no Novo Testamento para essa visão do filho varão. Em primeiro lugar, talvez antes de ler em Efésios, desculpe, acho que eu só vou citar
No livro de Apocalipse, pode até deixar a sua Bíblia aberta em Efésios 4, mas só anotem essas referências que eu vou falar agora. Em Apocalipse 12, versículo 5, fala que o filho varão, o filho varão nasce com uma missão, com uma função, que é reger todas as nações com vara de ferro. Então, onde essa expressão aparece? Eu já falei assim que muitas pessoas interpretam o Apocalipse 12 como sendo o filho varão, sendo Jesus. Por que nós temos alguma base na Bíblia para dizer que esse filho varão não seria só Jesus? Temos alguma base para isso? A chave está nessa função. Quem vai reger as nações com vara de ferro? Se a Bíblia fala que só Jesus vai fazer isso, então eu não teria muita base para dizer que o filho varão não é Jesus. Estão me acompanhando? Então, então, onde aparece essa expressão? Além de Apocalipse 12, aparece mais 3 vezes essa expressão. Primeira vez no Salmo 2, versículo 9, referindo-se claramente a Jesus. Não, desculpa, acho que é 7. Salmo 2, versículo 7. É um salmo messiânico e ali claramente está falando de Jesus, está falando do Filho. Então é uma profecia a respeito de Jesus, que ele vai reinar em Sião e que ele vai reger todas as nações com vara de ferro. Mas 2,7? É 9? Tá, então é 9. Eu tenho um número aqui na minha folha que eu não sei se é 7 ou se é 9, né? Salmo 2,9, então. A segunda vez que aparece essa expressão, as outras 3 vezes é tudo em Apocalipse. Então a segunda vez que aparece é Apocalipse 2, versículo 27. E aqui está a nossa base para entender que não é só Jesus que vai reger as nações com vara de ferro, porque escrevendo para a igreja em Tiatira, ele fala: ao vencedor, ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Então, aqui nós entendemos que não é só Jesus, ele recebeu essa autoridade do Pai para reger todas as nações, mas ele divide essa autoridade com a igreja. Então, aqui nós entendemos que não só Jesus é que vai reger. E depois Apocalipse 12, a terceira vez, e a quarta vez Apocalipse 19, de 11 a 15, falando claramente também sobre a volta de Jesus, mas Jesus com os seus exércitos. Então, essa última vez aparece Jesus com o seu corpo, com a igreja, juntamente com ele, ok? Então, isso só para a gente ter... Faltou alguma coisa? 19, 11 a 15. Então, isso é só para dar uma chave assim, de quem vai reger as nações com vara de ferro. Agora vamos ler em Efésios 4. Eu também só vou citar um outro texto, só anotem a referência, né, antes de ler Efésios 4, Efésios 2,15, Paulo fala que dos judeus e gentios, Deus vai formar um novo homem. Então isso nos dá essa outra figura, porque sempre a igreja é representada por uma mulher. Mas em Efésios 2,15 ele fala que os judeus e gentios que eram separados através da cruz de Cristo foram unidos. A parede de separação foi tirada e agora os dois juntos, judeus e gentios, formam juntos um novo homem. E isso pode ser até uma chave
de como que essa igreja gloriosa vai gerar um filho varão. Tem muitas ramificações que a gente não tem tempo para tocar, mas a questão da união entre o povo de Deus de todas as nações e o povo de Deus da nação de Israel se juntam para formar um só. E aqui ele não usa a figura de mulher, ele usa a expressão de homem, né? Então pode ter uma relação com o filho varão. E outro texto que eu quero ler com vocês é Efésios 4, no versículo 11, ele fala dos 5 ministérios, versículo 12, o que os 5 ministérios devem estar fazendo? Trabalhando para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que, quantos vão chegar à plenitude? Todos, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, homem maduro, à medida, qual que é o padrão? Até onde a gente vai crescer? Nós vamos crescer um pouquinho, nós vamos ser um pouquinho melhor do que hoje, nós vamos alcançar alguma coisinha melhor. Não, o padrão é o mistério da piedade, Deus manifestado em carne, Jesus visível na terra. O que era o mistério da piedade? Quando Jesus veio a primeira vez, segundo o Evangelho de João, era o Deus invisível, que ninguém até então pôde conhecer, sendo visto claramente, porque ele estava em carne. Aquele que não podia ser conhecido antes, se tornou conhecido, porque ele andou e viveu entre nós. 1 João, como Abnério falou, aquilo que foi possível tocar, ver, ouvir, era o verbo da vida. Gente, esse é o propósito de Deus, esse é o mistério da piedade. Isso é Cristo sendo manifestado. Então, o filho varão significa um filho varão na mesma imagem do Pai, na mesma imagem, representando. Então, isso aqui é uma expressão. O filho varão é Jesus sendo expresso na terra, manifestado plenamente. Amém? É grande, não é? É grande a visão, né? É muito forte, é muito elevado. Isso não é uma coisa que pode ser, nós vamos crer para alguma coisinha melhor. Isso é uma coisa muito além. Mas isso aqui que ele está falando, isso é o objetivo de Deus. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Paulo dizia: eu trabalho para isso, eu me esforço para isso. Se isso não acontecer, o propósito de Deus vai ser frustrado. Segundo aos Coríntios 11, se a noiva não for apresentada como uma noiva perfeita, o coração de Deus não será satisfeito. Então, isso aqui, gente, nós não podemos negociar essa visão, nós não podemos diminuir, nós não podemos comprometer. Isso é a palavra de Deus, isso é o que Deus prometeu fazer. O capítulo 4 fala de como Jesus fez, como ele foi até as regiões inferiores, subiu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Isso foi garantido, isso já foi aberto o caminho para isso. E isso é o que Deus realmente quer. Um filho varão, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens. E aqui você pode ligar com 2 Tessalonicenses 2, onde ele fala do mistério da iniquidade, que é o engano de Satanás, que são as mentiras. Nós precisamos subir além desse estágio de criança,
de inconstância, e isso, ele fala da unidade, a perfeita unidade. O Filho varão veio aqui, Deus se manifestou em uma pessoa. O Espírito Santo foi dado para Jesus sem medida, inteiramente. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade em uma só pessoa. Mas isso não vai acontecer em uma pessoa. Isso vai acontecer num corpo de muitos membros. Então a união, a igreja, o corpo de Cristo funcionando como a manifestação de Deus coletivamente. Isso é algo tremendo. Isso a gente vê em todo o Velho Testamento. Deus começou com Abraão, mas ele queria uma nação, e aí você vê em todo o Velho Testamento Deus querendo que a nação de Israel fosse realmente a expressão dele. Deuteronômio é lindo, que fala assim: todas as nações vão olhar para vocês e vão ver como Deus realmente é. Todas as nações. Já pensaram nisso? Uma coisa assim, um pensamento muito simples, que me anima muito. Deus nunca começa uma coisa sem terminar. O que Ele quis naquela época, o que Ele quis no Jardim do Éden, o que Ele quis na eternidade, o que Ele quis na nação de Israel, Ele vai conseguir. Amém? Ele vai levar até alcançar aquilo que Ele planejou. Está no capítulo 4, mas eu não lembro agora o versículo. 1 João 3. Eu vou ler alguns textos talvez meio rápido por causa do tempo. 1 João 3, versículos 1, 2 e 3. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus. Essa palavra é criancinhas. Nós somos chamados filhos de Deus, nós somos crianças, imaturas ainda. Sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Agora somos essas crianças, filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou. Lembra, a palavra-chave em todos esses textos sobre mistério é a palavra manifestar. Deus quer se manifestar. Satanás também quer se manifestar. Então, os dois mistérios são a manifestação da natureza do Pai. Não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então aqui, quando Jesus se manifestar, ainda não na sua aparição visível, final da segunda vinda, mas antes se manifestando à igreja, se manifestando a nós, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Efésios 4,13, seremos como Ele. Então, filhos que manifestam a natureza de Deus, pois o veremos como Ele é. E todo esse versículo 3 é para nós hoje. Todo que tem nele essa esperança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Romanos 8. Também aqui ele fala no versículo 15 a respeito de sermos filhos pelo Espírito de adoção. Romanos, assim aqui eu só estou citando, no versículo 15, que fala que pelo Espírito de adoção nós clamamos Abba, Pai. Versículo 16, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Estou querendo mostrar assim, esses outros textos que nos mostram que a mulher gloriosa, ela dá à luz filhos. É difícil para nós, assim, eu vou tentar tratar desse assunto um pouquinho mais na frente, mas provavelmente na cabeça de todos vocês
É a pergunta, mas quem é a mulher e quem são os filhos? São dois grupos totalmente diferentes. Quem que é o filho varão? É um grupo diferente da igreja? É e não é, porque o filho varão faz parte da igreja. É a igreja que dá luz. Os filhos, nós somos, Gálatas 4 fala a respeito de Sara e Agar, as duas mulheres, e fala que Sara representa a Jerusalém de cima, que é a mãe de todos nós. Então, a igreja, a noiva coletiva, assim, na nossa cabeça, pelo menos na minha, eu não consigo entender isso de uma forma muito lógica, muito racional, mas a igreja é o todo, e a igreja gera filhos. Jerusalém de cima é a mãe de todos nós. Então, nós somos filhos, mas nós somos a noiva. Tente entender isso aí. Mas a coisa principal que ele está falando, nós somos filhos, versículo 16. Versículo 17, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Vocês entenderam isso? Cristo, o que Cristo herda do Pai? O que Cristo herda? Tudo. Todas as coisas o Pai deu para o Filho. Nós somos herdeiros de Deus também, co-herdeiros com Cristo, então juntamente com Cristo. Se é certo, podia ter terminado o versículo aqui, né? Seria melhor, né? Se é certo, ele tinha que acrescentar isso aqui, né? Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Lembra de 1 Timóteo 3,16, o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, mas aí tem outras coisas, o manifestado na carne vai terminar em glória, mas para terminar em glória, por onde que tem que passar? Pela morte. Então, aqui está dizendo, nós somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. 18, considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação, eu entendo que Deus espera, além de Deus aguardar, além de Deus querer, toda a criação aguarda ansiosamente a revelação, a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Então, esse aqui é o texto que algumas pessoas foram se empolgando tanto com a ideia da manifestação dos filhos de Deus que começaram a tomar, assim, a pensar que a igreja ia fazer muitas coisas que Jesus vai fazer. Mas como eu falei, isso não rouba nem um pouquinho da glória de Deus, porque a única razão dos filhos serem manifestados é por causa do mistério da piedade de Cristo está em nós, amém? Então, essa manifestação vai ser uma manifestação que não vai glorificar a nós, vai ser uma manifestação que vai glorificar a Deus. Então, toda a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. E versículo, continuando, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A criação está gemendo por causa do homem, certo? Por causa do homem. E Deus vai usar o homem regenerado, manifestando a natureza de Deus para trazer a libertação, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, agoniza até agora, como se sofresse dores de parto, e não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. Então, eu queria que vocês vissem que há uma fusão entre essas duas personagens, ou essas duas figuras. A mulher sofre dores de parto
para poder dar à luz. Ele está falando nós os filhos, que já somos filhos, estamos gemendo e sofrendo dores de parto para dar à luz aquilo que Deus quer manifestar, que são os filhos de Deus. Só vou citar também Romanos 11, lembrando mais uma vez sobre essa manifestação final. A gente não sabe exatamente a sequência de eventos e não posso nem tocar nesse assunto, que é um assunto que leva a várias outras considerações, mas em Romanos 11 ele fala também sobre essa fusão entre os judeus e os gentios. E ele faz essa analogia muito simples, que é a planta original, o plano, a história original, em toda essa primeira parte da história da humanidade, foi a nação de Israel. Era como se fosse uma oliveira, uma árvore. E daí, quando Jesus veio, os ramos naturais, os judeus, não aceitaram, não entraram no propósito que teve. Lógico que isso em parte, porque toda a igreja primitiva inicialmente era de judeus, mas ele fala sobre os ramos naturais sendo cortados fora, introduzindo gentios. Nós fomos introduzidos, só que ele fala assim, muito cuidado, que não foi o que aconteceu na história. Os ramos bravos, os ramos dos gentios, fizeram exatamente o oposto que Paulo recomenda em Romanos 11. Ele falou assim, se Deus cortou os ramos naturais, muito mais fácil para ele é cortar esses ramos que foram enxertados depois. Então tome muito cuidado para vocês não se tornarem arrogantes. Se tem uma coisa que a igreja dos gentios foi durante a história em relação aos judeus, foi arrogante. Arrogante, perseguidora. E ele fala assim, mas o endurecimento veio em parte para os judeus, para que pudesse incluir vocês gentios, mas depois ele vai trazer os ramos naturais de volta. E aí ele fala, esse ponto que eu só queria chamar a atenção, ele fala assim, se quando os ramos naturais foram cortados, foi bom para vocês, imagine o que vai acontecer na igreja, no plano de Deus, quando os ramos naturais voltarem. Então tem alguma coisa a ver com esse processo aqui. Tem alguma coisa a ver, porque ele fala assim, a volta deles vai ser vida dentre os mortos. Então, isso com certeza faz parte desse processo da mulher dando à luz, do filho varão. Alguma coisa com certeza está, não sabemos exatamente a sequência. Jesus também disse em João 16, quando ele falou para os discípulos, ele falou assim, olha, agora vocês estão me vendo, daqui um pouco vocês não vão me ver mais, aí vocês vão chorar, mas daí a pouco vocês vão me ver de novo, daqui um pouco eu vou embora, vocês vão ficar tristes, daí a pouco eu volto. Aí os discípulos falam assim, que isso que ele falou assim, é até interessante porque ele fala umas 3 vezes naquela sequência do capítulo 16, Jesus falou assim, daqui a pouco eu vou embora, daqui a pouco eu estou de volta. Aí os discípulos assim, que é isso que ele está falando? Daqui a pouco vai embora, daqui a pouco vê de novo, E eu já falei que eu quero fazer uma relação de todas as perguntas que fizeram para Jesus e todas as respostas dele, porque ele nunca responde as perguntas, Ele nunca responde. Que é isso que você está falando? Daqui a pouco vai embora, daqui a pouco volta. Aí ele fala assim, é assim, a mulher, quando vai ter um filho, olha se tem alguma coisa a ver com a pergunta deles, A mulher, quando vai ter um filho, fica triste, mas faz a relação, ele está respondendo. O que é ficar triste? Porque ele foi embora. A mulher, quando vai ter um filho, fica triste na hora da dor, mas depois que o filho nasce, Jesus também falou do filho.
Ele também falou das dores de parto. E ele disse que depois que o filho nasce, qual a mulher que fica falando, ai, aquela dor, ai, aquela dor? Não fica falando da dor. Ela fica alegre por causa do filho. Então, ele está falando que a igreja vai ter um filho. Mas vai ter um filho porque ele voltou. Mas ele não voltou para o mundo ainda. Isso ele já tinha falado antes. Ele falou assim, acho que no capítulo 14, ele falou assim, vocês vão me ver, não o mundo. O mundo não vai ver, mas vocês vão me ver. E é ele se manifestando a nós que vai fazer gerar esse filho. Ok, então, esse é o filho varão, a ideia de a expressão de Jesus, o mistério da piedade sendo plenamente manifestado na terra. Agora, esses outros dois grupos, não vamos ter tempo também para falar muito sobre cada um, mas vamos ficar no livro de Apocalipse, a gente vai só comentando alguns aspectos e tentando fazer algumas relações. No capítulo 11 de Apocalipse, ele fala das duas testemunhas. Apocalipse 11, 3. Concederei às minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Isso ele está relacionando essa visão com Zacarias 4. Como eu falei ontem, Apocalipse são visões que Deus dá para João, mas quase tudo que tem no livro de Apocalipse Deus está trazendo em visão alguma coisa que foi profetizada anteriormente, principalmente no Velho Testamento. Então Deus está mostrando que no fim dos tempos, como Pedro também falou em Atos 3, todas as coisas profetizadas, todas aquelas coisas que tiveram um cumprimento parcial, porque Zacarias 4 estava falando de uma situação daquela época, mas tudo que falava de uma situação parcial, um cumprimento parcial, vai ser cumprido plenamente. Então, aqui ele está fazendo essa relação. Então, tem aspectos das duas testemunhas que a gente só vai descobrir em Zacarias 4. Porque ele faz a relação. Estas são aquelas duas oliveiras. A única coisa que não entendo muito, sim, porque que tem dois candelabros, né? Porque normalmente é um candelabro só, né? Mas essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Bom, aí ele fala, se alguém quiser lhes fazer dano, sua boca sairá fogo. Então ele não dá nomes a essas duas testemunhas, mas os sinais que ele cita relacionam com Moisés e com Elias. Como disse, pessoas existem várias interpretações que podem ser totalmente válidas. Algumas pessoas, por exemplo, acreditam que são duas pessoas mesmo, que virão no último tempo. Tinha uma interpretação antiga, bem falada, que as únicas duas pessoas que poderiam, como se estivesse voltando, era realmente Elias, porque Elias não morreu, e era Enoque, porque Enoque não morreu. Mas Enoque não tem nada a ver com esses sinais, mas outras pessoas acreditam que sejam duas pessoas mesmo. Outras pessoas acreditam que seja assim realmente uma coisa do corpo, Com o filho varão não é uma pessoa, as duas testemunhas não seriam duas pessoas. Outras pessoas acham que são as duas coisas, é um grupo coletivo, um espírito de profecia, o espírito de Elias operando na igreja, mas também são duas pessoas. Enfim, tem várias ideias. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: a descrição que nós temos das duas testemunhas aqui ocupam 11 versículos, do versículo 3 até o versículo 13. Ok? 11 versículos.
dessa descrição, nós temos 2 versículos que falam do que eles fazem. Versículos 5 e 6 é que falam, que vai descrever o que essas 2 testemunhas fazem. Aqui falam elas, né? Mas assim, por exemplo, são 2 testemunhas, então poderia ser 2 homens, né? Pelo que está falando ali, mas tem essa possibilidade de ser uma coisa mais limitada, só 2 pessoas, ou de ser, isso aqui a gente relaciona com Malaquias 4 também, porque ele prometeu que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, 2 versículos falam do que eles fazem, do testemunho que eles dão. Não que isso não seja importante, mas 2 versículos descrevem o ministério deles. Mas do versículo 7 até o versículo 13, fala a respeito da morte deles. Então, isso nos faz lembrar de quem? Assim, a Bíblia, nós temos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam da vida de Jesus. Claro que temos muitos fatos sobre a vida dele, mas nos evangelhos, principalmente no evangelho bom, assim, em termos de capítulos, não tanto, mas sim, se você dividir a cronologia, geralmente, assim, o relato dos evangelhos, a última semana de Jesus, os últimos acontecimentos e a morte e a ressurreição ocupam um espaço muito grande na descrição. E essa descrição das 2 testemunhas tem muitos paralelos com Jesus. Eles ministram durante o mesmo tempo, 3 anos e meio, enquanto não chega a hora deles completarem a missão, ninguém consegue matar, isso aconteceu com Jesus, mas no fim, versículo 7, quando eles concluírem o testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Então, nós estamos falando sobre uma grande batalha que vem se desenvolvendo durante toda a história, mas no final, nós temos esses 2 mistérios chegando ao ponto de maturidade, de manifestação total e, como eu falei, durante toda a história, sempre parece o quê? Durante toda a história, essas várias batalhas preliminares até chegar na batalha final, parece sempre que Satanás está levantando a vantagem. Sempre parece que ele que está ganhando. E aqui também, quando eles tiverem concluído o testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Seus corpos ficarão estendidos, aí tem, eles fazem um paralelo, porque eles ficam mortos durante 3 dias e meio, não tem esse tempo exato no caso de Jesus, mas é bem parecido. Depois eles ressuscitam e sobem ao céu. Então eles formam um paralelo muito grande com a vida de Jesus, que dá uma ideia assim, da última semana, das 70 semanas de Daniel, que é dividido no meio, Jesus 3 anos e meio e o corpo de Jesus 3 anos e meio. A coisa importante aqui é que as 2 testemunhas, né, elas são testemunhas, elas falam, elas agem, assim, até na descrição aqui, não fala muito assim, do que eles falam, é mais o que eles fazem, mas eles dão testemunho, e eu só queria deixar esse pensamento em Mateus 24, fala, Mateus 24 e Marcos 13, acho que é até mais claro em Marcos 13, versículo 9, que o testemunho, o evangelho do reino, precisa ser pregado em todo o mundo como testemunho. Então, o filho varão, quando você fala filho varão, representa muito assim, um mistério da piedade, a natureza de Cristo sendo plenamente revelado, vindo à luz. Aquilo que Jesus é realmente se torna visível. As 2 testemunhas, elas preparam o mundo e a igreja para a segunda vinda, porque o que vai acontecer na segunda vinda? Na segunda vinda mesmo, o que vai acontecer? O que é
principal acontecimento da segunda vinda. O que Jesus vai fazer quando ele voltar? Todas as descrições da segunda vinda são descrições de juízo, grande juízo sobre a terra. Mas Deus é fiel, Ele não vai fazer isso. Isso é um dos fatores que segura, tem vários outros, mas um dos fatores que segura Jesus, Ele é justo, Ele não vai julgar o mundo sem que haja um testemunho antes. O mundo precisa saber, o mundo precisa ter algumas amostras, porque aqui tem o céu sendo fechado, tem pragas, tem pessoas sendo mortas, tem coisas acontecendo do juízo de Deus sobre o mundo em pequena escala, porque quem vai julgar o mundo é Jesus. Mas as duas testemunhas estão dando uma pequena amostragem, estão revelando ao mundo o que vai acontecer na segunda vinda. Tá? Então, fala do evangelho do reino, fala do anúncio que precisa ser feito. Jesus fala que os discípulos vão ser levados diante de autoridades, de reis e imperadores. Então, esse testemunho precisa ser dado na terra. Deus é justo e Ele não vai julgar. Vocês têm muitos exemplos disso na Bíblia. Deus não julga sem dar uma chance, sem avisar. Ele não vem sem avisar antes. Então, isso é o papel das duas testemunhas. Ok, agora, rapidamente, capítulo 7, fala dos 144 mil. Aqui também existem várias ideias sobre, principalmente duas ideias, existem várias teorias sobre quem são os 144 mil, mas não vou ler todo esse texto, mas fala que, versículo 2, Apocalipse 7, 2, vi outro anjo subir do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido a autoridade para causar danos à terra e ao mar. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então, o anjo não poderia liberar o juízo de Deus. Já falei assim sobre a questão do mundo todo. Antes de ter o juízo final, precisa ter o testemunho, precisa ter o aviso. E aqui não pode vir tribulações até antes da segunda vinda, sem antes selar a testa dos servos ou escravos do nosso Deus. Então, eu vi o número dos que foram selados, 144 mil, e aí ele vai contar que são 12 mil de cada tribo. Mais uma vez, ele também está puxando algo que foi visto no Velho Testamento, que inclusive foi lido aqui. Vamos ver quem lembra. Essa coisa de selar antes de juízo, onde que nós vimos isso no Velho Testamento? Que foi lido aqui. Oi? No Êxodo tem um exemplo, né, disso, que como Deus protegia durante a tribulação, mas tem algo assim que é muito, muito igual a isso, né? Tinha que selar algumas pessoas antes de liberar o juízo. Ezequiel 9, né? Roberto leu esse texto de como Deus estava mostrando para Ezequiel no capítulo 8 quantas abominações. Então, aqui não fala especificamente se isso seria feito antes de vir juízo para a casa de Deus, mas se tem um paralelo esse ato de selar, né, que aqui no Apocalipse 7 não fala que é algo que vai acontecer especificamente na igreja, mas os servos de Deus. E quem eram as pessoas seladas em Ezequiel? Aqui são 12 mil de cada tribo, mas quem ele qualificou, que tipo de pessoa foi selado? Em Ezequiel 9. As pessoas que gemiam e suspiravam por causa de todas as maldades que estavam acontecendo no meio da igreja.
Então, antes de vir a tribulação, essas pessoas são seladas. Algumas pessoas, inclusive pessoas que a gente respeita muito, pensam que esses 144 mil são, assim como as duas testemunhas, algumas pessoas que são duas pessoas, literalmente, algumas pessoas acreditam que esse grupo de 144 mil é um grupo literal, tem esse número de pessoas e são judeus. Isso é uma possível interpretação. São músicos. Mas lá não eram 288, alguma coisa assim, lá? Em Crônicas? O 7 fala, no 14 vai falar que eles tocam, né? Eles tocam, né, no capítulo 14. Mas, então, são ideias diferentes sobre quem são os 144 mil. Aqui no capítulo 7, nós temos um contraste. Até o versículo 8 está falando dos 144 mil. No versículo 9 ele fala, depois dessas coisas, sim, logo em seguida, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, a ideia é assim, 144 mil são judeus, isso é uma possível ideia. São judeus, inclusive, nosso irmão Asher, quem não recebe os e-mails dele, deixa o seu e-mail lá na mesa com a gente, e quem recebe, eu sempre falo duas coisas sobre os e-mails do Asher. Quem não recebe, devia estar recebendo. E quem recebe e não lê, devia ter vergonha. Que tem gente que recebe e tem tantas informações que nem lê. Mas, gente, é coisa de Deus. Semanalmente, a gente está sempre ajudando na parte de tradução e envio. A gente é sempre edificado com essas palavras que vêm semanalmente dos nossos irmãos de Israel. E ele pensa que o número de judeus messiânicos em Israel precisa chegar a 144 mil antes de Jesus voltar, né? Então, é uma possível interpretação. Mas eu estou vendo mais como uma outra expressão do mesmo grupo. São várias maneiras de ver o mesmo grupo, ou, como eu falei assim, podem ser até não ser exatamente as mesmas pessoas, mas faz parte daquilo que é gerado pela igreja. De onde vieram as duas testemunhas? Do meio da igreja. De onde veio o filho varão? Da igreja. De onde vem os 144 mil? Da igreja, ok? Mas tem esse contraste. Eu vou só ler agora no capítulo 14, a outra menção deles, para a gente completar e daí a gente falar um pouquinho sobre a relação entre esses grupos e a igreja, ok? Apocalipse 14. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Isso aqui é essa marca, esse selo que os 144 mil recebem, é para fazer um contraste com o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade, que é a manifestação, Apocalipse 13, fala tudo sobre o dragão, a besta, o falso profeta, e as pessoas são obrigadas a levar uma marca que se chama a marca da besta, que é sobre a mão e sobre a testa também. Então, os 144 mil tem uma outra marca, diferente da marca da besta. Escritos na testa, o nome dele e seu pai. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi, agora tenta entender esse versículo, eu ainda não consegui entender. Porque a voz que ele ouve é o barulho de um trovão. Eu nunca ouvi um trovão com som musical. Mas ele ouve um grande estrondo, um trovão, que também tem o som de arpistas que tocavam suas harpas. Então, esse é o som que ele ouviu
talvez seja uma resposta à voz de Deus, várias vezes no Apocalipse, é como um trovão, mas talvez o som dos 144.000 era como arpistas. E aqui a gente, só quero fazer um rápido parênteses aqui, porque nós temos o filho varão, que é uma figura, mas sabemos que é uma figura coletiva, as duas testemunhas, que eu também penso que é uma figura coletiva, mas os 144.000 claramente é um grupo numeroso. 144.000, não é a multidão incontável, mas é um grupo grande. Aqui não enfatiza assim que eles têm uma voz uníssono, mas o som que eu ouvi era como o de arpistas que tocavam suas harpas. Então aqui claramente ele está dando a ideia assim de uma harmonia. E muitas visões que servos de Deus têm tido sobre os últimos tempos, sobre o exército, sobre o corpo de Cristo, fala a respeito de uma união que vai trazer verdadeira harmonia. Várias vezes na história de Israel, inclusive no tempo de Davi, fala assim que Israel, toda a nação de Israel, se ajuntava como um só homem. Então eu queria só dar esse vislumbre de um propósito de Deus nessa manifestação final de quem Deus é, que nunca poderíamos falar de uma manifestação final que glorifica a Deus sem pensar em João 17 e sem pensar numa verdadeira união entre todo o povo de Deus. E eu sei que o tempo é limitado, a gente provavelmente não teria tempo, mas até tive vontade de pedir ao Erivelto para passar aquele vídeo de novo da orquestra, porque eu acho que nada consegue fixar nas nossas mentes de uma forma tão eficaz, né? Alguns não viram, peço ao Erivelton depois para passar em algum intervalo, quem não viu, talvez vocês já viram em outra ocasião também, mas eu queria lembrar de como aquela cena fala de uma unidade em que existe individualidade, não existe? A orquestra, os instrumentos, aqui são todos arpistas, mas se me permite essa colocação, né? Assim, o que Deus está querendo fazer é uma orquestra de muitos instrumentos. Só que ninguém está querendo aparecer, ninguém está querendo sobressair. A mensagem, a música, o som é um som. Tem diferenças. Numa orquestra, nem todos os instrumentos tocam todo o tempo, não é verdade? Tem instrumentos que tocam em algumas partes, né? A música é escrita para muitos instrumentos e tem um momento de cada... né? Agora é hora das flautas, mas outros momentos... quase todos tocam, mas há variações, mas não há uma coisa em que um sobressai. E quando nós estamos juntos como corpo, eu queria deixar essa exortação para que nós pudéssemos chegar, a Bíblia fala de maturidade. A criança imatura, ela não tem muita noção do ambiente. A hora que ela quer chorar, ela chora, a hora que ela quer gritar, ela grita, não é isso? Ela corre, chama atenção, ela não tem muita noção do ambiente, mas filhos maduros, que é o que Deus está querendo, formam uma voz uníssona. Então, quando nós temos manifestações de Deus, nós estamos todos caminhando para a maturidade. Eu não sou maduro, ninguém chegou à maturidade, mas eu queria deixar assim esse alvo, que esse alvo seja o nosso alvo quando você está na presença de Deus, junto com outros irmãos, e você está pensando só em você, e eu quero ser abençoado, e eu estou sentindo uma coisa,
até às vezes é colocado isso como uma vantagem. Eu não estou me preocupando com o que os outros pensam, eu vou me manifestar, eu estou sentindo isso de Deus, mas isso não é maturidade. Maturidade é quando a minha voz, a minha participação, como Paulo fala em Coríntios, seja tudo feito para edificação. Aos poucos, as minhas manifestações, as manifestações do Espírito Santo em mim, precisam ser dirigidas, precisam ser controladas pelo Espírito Santo para que formem um conjunto. Às vezes a minha manifestação é uma resposta minha a Deus, eu estou respondendo, Deus está me tocando, eu estou sentindo, mas a minha manifestação não está ajudando o corpo, não está ajudando a orquestra a formar esse som uníssono. Está dando para entender? Então, isso é algo que Deus quer formar. 144 mil pessoas aqui, seguindo, versículo 3, versículo 4, são os que seguem o Cordeiro, aonde quer que vá. Então, eu vejo aqui um grupo coletivo de pessoas que estão agindo como uma só pessoa. E outra coisa importante, isso aqui, eu vou falar daqui um pouquinho sobre isso. Versículo 3, cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil, os que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Evidentemente, isso não é uma coisa literal, porque não só homens, e o casamento é algo puro diante de Deus, então não é uma contaminação. Ele está falando sobre algo espiritual, né? Homens e mulheres fazem parte desse grupo e não se contaminam com outros amores. São os que seguem o Cordeiro onde quer que vá. E aqui eu queria que vocês observassem, porque quando um fato é repetido, é porque Deus queria dar mais ênfase àquilo. Então, nós temos aqui no final do versículo 3, os que foram comprados da terra. E no final do versículo 4, foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis. Então, com esse ponto aqui, eu queria só falar rapidamente, e como eu falei ontem, talvez seja um pouquinho mais tratado de forma um pouquinho mais completa nesse livreto das 9 divisões sobre Apocalipse, mas com o tempo eu creio que Deus vai aperfeiçoando o nosso entendimento. Nós temos aqui, então, a mulher gloriosa, a igreja, tem o filho que ela gera, que eu creio que são essas expressões aqui, e no capítulo 12, ele ainda fala sobre um terceiro grupo. Então, tem a mulher gloriosa, tem o filho que nasce. O que acontece com o filho? O dragão quer devorar, mas antes que ele consiga devorar, esse filho é arrebatado para o céu. Não creio que isso seja fisicamente. Isso ele entra nos lugares celestiais, e daí que vem a batalha no céu. Tem uma batalha no céu em que Satanás é derrubado, não acha mais o lugar para ele. E aí Satanás vem para a terra com mais fúria ainda. Ele quer pegar a mulher, mas não consegue pegar a mulher. No seu esboço, na letra E, fala sobre o combate final em Apocalipse 12. Então, no capítulo 12, nós temos 4 expressões de guerra, 4 combates, 4 cenas de batalha. Primeiro, Satanás quer devorar o filho varão. E eu queria, assim, só colocar um pensamento. Essas dores de parto, isso tem desde o tempo do apóstolo Paulo, desde o tempo da igreja primitiva, sempre tem dores de parto, mas vai ter
algo especial no fim dos tempos, porque realmente o filho vai nascer. Mas em muitos momentos, inclusive nos grandes avivamentos e em tempos mais recentes, avivamentos, ou às vezes nem são considerados avivamentos, mas moveres de Deus, têm chegado muito perto. A chuva serôdia, houve várias manifestações, vários locais onde Deus agiu na chuva serôdia, e apesar de alguns nesses erros que eu falei, assim, enfatizando mais os filhos manifestos em vez do povo da vinda de Cristo, mas houve avanços tremendos. Hoje houve lugares em que Deus se revelava, houve igrejas, houve ministérios, levantamento de ministérios, união de ministérios. O grupo do Vinho Novo, 5 homens fortes, usados por Deus, fazendo aliança entre si. Muitas vezes a igreja chegou muito perto desse momento de dar à luz, muito perto. Mas Satanás estava sempre pronto para jogar o vírus dele e para devorar a criança antes dela nascer. Então eu fico pensando em vários momentos da história em que esse filho quase nasceu, mas não nasceu. Mas, então, Satanás, a primeira parte da guerra é Satanás contra o filho varão, número 1. Número 2, quando o filho varão é arrebatado, tem uma batalha no céu. Isso, como falei, essa batalha vem de longa data, não é só agora, mas quando o filho varão é arrebatado, quando Deus usa o homem, Deus está esperando a igreja, Deus está esperando a nossa posição. Quando nós entramos na nossa posição, a maré da guerra muda e Miguel e seus anjos conseguem expulsar Satanás do céu. Então isso é algo que vai acontecer e que vai liberar a igreja da acusação, liberar a igreja dessa dificuldade de entrar nos lugares celestiais. Ele fala assim: alegrai-vos, ó céus, Apocalipse 12:12, alegrai-vos, ó céus, e todos vós que neles habitais. Então isso vai ser um momento de grande alegria, porque a igreja vai estar muito liberada para fazer o que Deus colocou nas nossas mãos. Mas paralelamente, Satanás vem para a terra com mais ira ainda. Alguém consegue imaginar Satanás com mais ira do que ele tem hoje? Se você conhece alguma coisa da ira de Satanás e da estratégia dele, sempre foi grande, mas agora nós temos uma ira dobrada. Ele vem com mais ira, versículo 12, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, número 3, na letra E, número 3, Satanás quer lutar contra a mulher. Ele não conseguiu pegar o filho varão, ele não conseguiu manter a posição de domínio dele nos céus. Finalmente, Satanás está levando uns golpes mortais, Você percebe que algo realmente está mudando. Então, agora ele quer pegar a mulher. Ele não conseguiu pegar o filho, ele vai pegar a mulher. Consegue pegar a mulher? O que está escrito aí? Não conseguiu pegar a mulher. A mulher é protegida. E isso eu não coloquei aqui, acho que você poderia acrescentar aqui, que outra coisa que esse grupo faz é proteger a mulher, sustentar a mulher. A figura das 2 testemunhas em Zacarias 4 são as 2 oliveiras que vertem azeite para o candelabro. Então, das 2 testemunhas, ou do filho varão é aquele filho forte que protege a mãe. Então, ele faz parte dessa proteção, e a mulher é protegida longe da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo, versículo 14. Então, tem mais uma etapa dessa guerra de Satanás. Qual que é? Satanás vai lutar, versículo 17, 12, 17. O dragão se enfureceu contra a mulher, mas ele não conseguiu pegar. E saiu para atacar os demais
descendentes dela, os demais filhos dela. Quem são esses demais descendentes da mulher? Puxa vida, tinha mulher, tem um filho que nasceu, agora ainda tem mais filhos. Os demais descendentes da mulher, quem são esses descendentes? São como todos, esses são os verdadeiros descendentes da mulher. Quem são os descendentes da mulher? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então, o que acontece? Esse grupo do filho varão, 2 testemunhas, ou 144 mil, todos falam de um grupo que não saiu de se separar, mas foi produzido, foi gerado pela mulher. São um grupo de vanguarda. Aqui em Apocalipse 14, nós vimos que 2 vezes falou que eles foram comprados. Os outros não foram comprados pelo Cordeiro? Só os 144 mil? Não, eles foram comprados como primícias. Quem é primícias antes dos 144 mil? Quem é chamado de primícias? O próprio Cristo. Ele foi o primeiro homem a ser totalmente pertencente a Deus. Amém? Então, os 144 mil, esse grupo de vanguarda, são pessoas que vão um pouquinho à frente. E nós temos várias figuras disso. Tem um livro de Watchman Nee que fala sobre isso, né? O testemunho de Deus, os vencedores, alguma coisa assim, não lembro exatamente do título, que ele fala sobre os vencedores, porque existe uma ideia, e essa ideia a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós podemos pensar, olhando para a igreja hoje, a gente pensa, algumas pessoas buscam a Deus, mas a maioria não busca. E nas 7 cartas que temos no livro de Apocalipse, tem igrejas em várias situações, né? Tem igrejas que deixaram o primeiro amor, tem igrejas perseguidas, tem igrejas que se comprometeram muito com o mundo, tem a igreja de Laodiceia, tem os vários tipos de igrejas, tem igrejas que são mais puras, como Filadélfia. Então nós temos vários tipos de igreja, mas no final de cada carta, ele fala o quê? Aos vencedores. Quem são os vencedores? Os vencedores são um grupinho à parte, o resto da igreja é mais ou menos. É salvo, não sei se é salvo, mas se você for olhar o que ele fala para os vencedores em cada carta, ele não está dizendo, nós podemos ter essa opção. Olha, gente, aceite Jesus, garanta o seu lugar na eternidade. Agora você tem uma opção, se você quiser ser vencedor, você pode ir um pouquinho mais à frente. É como o professor na classe, assim, olha gente, eu espero que todos vocês tirem nota 10, mas se vocês tirarem nota 5, vocês passam. Será que é isso que a Bíblia está nos mostrando? Eu não vejo isso. Realmente nós temos uma situação muito complicada hoje, a nossa realidade é complicada. Mas o que ele fala para os vencedores, alguns vencedores falam assim, darei ao vencedor que coma da árvore da vida. E os outros? Quem não é vencedor vai comer do quê? Ele não está dizendo que você tem 2 opções. Ele não está dizendo que você pode ser vencedor se você for muito fervoroso, muito desejoso, tiver muita sede, você pode ser vencedor. Agora, se você não quiser, tirando nota 5, tá bom, gente, não tem problema. A visão que nós temos em Apocalipse é de um grupo que entra na frente, mas que puxa todo mundo junto com eles. Porque em Apocalipse 7, lembra? Tinham 144 mil que foram selados.
Aí ele fala, logo em seguida, depois disso, eu vi uma grande multidão. Essa grande multidão é dos mais ou menos? Não é dos mais ou menos. A grande multidão, não tenho tempo de ler todo o texto, mas a grande multidão são aqueles que estão vestidos com túnicas brancas. Ele pergunta de onde vieram esses? Esses vieram porque eles guardaram a minha palavra, porque guardaram o testemunho, porque foram fiéis. Sabe o que eu entendo disso? Os 144 mil entraram, estavam cantando uma música que ninguém podia cantar, mas eles puxam, eles abrem o caminho. Eles abrem o caminho. Os 300 de Gideão não ficaram só eles gozando da vitória, eles abriram uma vitória para toda a nação de Israel. Então você encontra essa multidão várias vezes no livro de Apocalipse. No capítulo 14, outro lugar que fala dos 144 mil, começa falando deles, eles estão no Monte Sião e tal, e logo em seguida é anunciado o Evangelho eterno, e depois Babilônia cai, e depois tem a grande colheita, que Haroldo falou um pouquinho, vai ter uma grande colheita. Tem uma enorme colheita que entra como resultado desse grupo que está no Monte Sião junto com o Cordeiro. E no final, só queria que vocês vissem então o final, capítulo 19. No final, não tem mais distinção entre filho varão, 2 testemunhas, 144 mil, não aparece isso. Será quem que está nas bodas do Cordeiro? Quem que está lá? Eu acho que são só aquele grupinho, só aqueles que conseguiram, que ele até fala, bem-aventurado aquele que é convidado às bodas do Cordeiro. Mas quem está? Apocalipse 19, versículo 1. Depois dessas coisas ouvi no céu uma forte voz como de quem? Uma imensa multidão. Porque como os morávios queriam que o Cordeiro recebesse o fruto do penoso trabalho, nos últimos tempos, tem algumas pessoas, não sei se é Mike Bickle que fala, que vai ter uma colheita de mais de 1 bilhão de pessoas no tempo do fim. Eu não sei que número que vai ser, mas a Bíblia fala de uma grande colheita, de uma grande colheita. Então nós temos uma descrição contraditória, porque nós vimos que as 2 testemunhas no capítulo 11, quando elas terminam o testemunho, a besta luta contra elas e vence. E é uma das coisas estranhas que tanto no livro de Daniel, depois no capítulo, só para vocês confirmarem isso, no capítulo 13 de Apocalipse, quando fala da besta, no versículo 7 diz, também foi-lhe permitido atacar os santos e vencê-los. Então, no final dos tempos, quando vem esse mistério da piedade e o mistério da iniquidade, tem o confronto final, e nós vimos Satanás, no capítulo 12, ele tenta pegar o filho varão, mas não consegue, ele tenta manter o lugar no céu contra Miguel, mas não consegue, ele tenta pegar a mulher, depois até não consegue, mas depois no final, ele vai atrás dos descendentes da mulher e pega aqueles descendentes. A mulher tinha mais descendentes? Sim, porque ela está dando à luz, ela tem muitos filhos, ela tem uma multidão que é fiel a Deus, ela tem uma multidão que vai honrar a Deus. E aí, capítulo 13 fala, olha que coisa interessante, capítulo 13 fala, 13 e 7, a besta vai vencer os santos. O que quer dizer ele vai vencer os santos? O que ele faz que vence os santos? Como que ele vence? Matando. Só que no capítulo 15, fala que essas mesmas pessoas que estão diante de Deus são aqueles que venceram a besta. Então, aqueles que foram vencidos pela besta, assim como Jesus morreu na cruz, aqueles que foram vencidos, na verdade, eles que venceram.
Na verdade, foram eles que venceram. Então, aqui em Apocalipse 12, nós temos uma grande multidão. Jesus é honrado. O casamento dele não é uma elite pequenininha, não. É uma grande multidão que faz parte das bodas do Cordeiro. Porque nesse confronto final, Satanás acha que ele está vencendo, mas ele está sendo vencido mais uma vez. E ele não entende isso. Você pode falar em voz alta, não tem problema nenhum. Ele não consegue entender. E aí fala, versículo 6, também ouvi uma voz como a de grande multidão, como o som de muitas águas, e fortes trovões, que dizia, aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. E aí tem as bodas do Cordeiro. No capítulo 20, quero mostrar mais uma vez, essa grande multidão de Apocalipse 7, essa grande multidão que enfrentou a besta e manteve a palavra do testemunho, essa grande multidão aparece depois da vinda de Jesus, já no milênio, capítulo 20, versículo 4. Então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados, por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram. Isso é que é vencer. Isso é vencer. Não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém? Vamos terminar com Apocalipse 12 de novo, versículo 11. Eles, ele está falando logo depois que fala da expulsão de Satanás do céu, ele diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. A primeira coisa, meus irmãos, ele não fala, esses foram as pessoas que conseguiram sozinhos vencer sobre o pecado. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. A palavra do nosso testemunho é a palavra escrita, mas é muito mais do que isso, porque é uma palavra, testemunho, você vê, você encontra com Deus, você fala do que viu, a palavra do testemunho. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então é isso que Deus está, durante toda a história, procurando. Alguém já fez isso por nós, alguém já abriu o caminho, mas Ele abriu o caminho para que todos nós pudéssemos entrar. Então Deus está à procura dessa mulher, e essa mulher vai dar à luz, e o próprio filho que nasce da mulher, ele ajuda, aí se torna tudo, é tudo uma coisa só, assim, é diferente, porque da mulher sai esse grupo de vanguarda, esse grupo que as testemunhas, tem um grupo, assim, é um grupo distinto, por isso que fala deles especificamente, mas depois se tornam um só grupo diante do Cordeiro, uma só noiva, né, diante do Cordeiro. Como diz Elazaf, acabei. Não sei se você ficou desapontado, mas eu gostaria de dizer assim, que aquilo que Deus faz na nossa vida, quando tem algo que nós precisamos entender na palavra, quando tem algo que não conseguimos entender, você busca o entendimento, um mistério, é algo que intriga, algo que chama a sua atenção, você quer buscar, você começa a ler e buscar a Deus e estudar de várias formas. Se você achar uma resposta que satisfaz plenamente o seu intelecto, é quase certeza que você achou a resposta errada.
Então, o mistério continua. Deus abre, Deus revela, a gente vê vislumbres, a gente consegue enxergar alguma coisa, o nosso coração fica desejoso de entender o que Deus espera, o que Ele realmente aguarda, mas sobra no nosso coração um grande desejo de entender mais. Eu acho que nós vamos chegando mais perto que Daniel, mas Daniel viu tanta coisa, no fim Deus falou assim: Daniel, eu te mostrei muita coisa, mas você não vai entender mesmo, então fique em paz, né? Agora acho que é o tempo da gente entender um pouco mais do que ele, mas eu quero dizer assim, que vai ter um desejo de entender mais, vai ter um desejo de buscar mais a Deus.